de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Cidade de Santarém. Muito bom dia, Jornal das 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. E começamos com a campanha para as eleições presidenciais. Confiante na segunda volta, Henrique Gouveia Melo ataca os principais adversários. O almirante fala em sicários e volta a sublinhar que é o único candidato independente sem o apoio de partidos. Henrique Gouveia Melo endurece o tom e aponta a Marques Mendes, Coutinho de Figueiredo e António José Seguro. O almirante critica de forma igual os três principais adversários na corrida a Belém. Gouveia Melo não refere nomes, mas as críticas foram bem claras. Eu não sou um tio de Cascais, nem sou um falso socialista, nem sou um social-democrata que prefere a parte de cima dos negócios e ignora verdadeiramente a população e com isso não respeita o legado e o exemplo de Sá Carneiro. Henrique Gouveia Melo, num discurso ontem à noite, naquele que foi o primeiro comício da campanha, em Ponte de Lima. O almirante contou também com a presença de Isaltino Moraes. O presidente da Câmara do Oeiras recuperou a referência de Luís Montenegro a Cristiano Ronaldo e comparou Gouveia Melo aos jogadores. António José Seguro também esteve no Norte, em Viana do Castelo. O candidato apoiado pelo PS apela ao voto de todos os moderados e a quem promete ser uma força tranquila em Belém. António José Seguro tenta apelar ao eleitorado descontente com Marques Mendes, numa altura em que as sondagens têm sido negativas para o candidato apoiado pela AD. Quero dirigir-me a todos os moderados neste país, dizendo-lhes aquilo que todos sabemos. O extremismo e o radicalismo não são solução. São parte do problema. E eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de passar à segunda volta. António José Seguro, num comício numa sala cheia em Viana do Castelo, apresenta-se ainda como o presidente dos novos tempos da mudança. Luís Marques Mendes volta à estratégia de se apresentar como um candidato experiente e cujo percurso político é bem conhecido. Garante que, se for eleito presidente da República, os portugueses sabem com o que contar. Luís Marques Mendes resume a candidatura apoiada pela AD, traz previsibilidade. Os portugueses conhecem. Os portugueses conhecem-me em tudo. Ou seja, não levo ninguém ao engano. Um voto em mim, em função de tudo isto que aconteceu, não é uma aventura, não é um tiro no escuro, não é um exercício de experimentalismo. Não, as pessoas sabem tudo a meu respeito e isso dá previsibilidade. Luís Marques Mendes, num discurso ontem à noite em Lamego, distrito de Viseu, onde esteve também o Ministro da Defesa e Presidente do CDS, Nuno Melo. Marques Mendes recusa ainda entrar naquilo que descreve como guerras dos adversários e elogia a coragem e patriotismo de Pedro Passos Coelho. Já André Ventura modera o tom e afirma que prefere falar dos verdadeiros problemas do país, como a crise no SNS. O candidato apoiado pelo Chega avisa que não vai responder aos ataques dos adversários. André Ventura apresenta-se mesmo como um candidato da paz. O candidato considera que os portugueses preferem um debate de ideias para resolver os problemas do país, em vez de trocas constantes de ataques e de críticas. Trata-se das pessoas compreenderem, votem AD, votem PS, votem Iniciativa Liberal e não tenham votado no Chega, que há um candidato que quer responder às suas ansiedades e fala do país real. É por isso que eu sou o único que não passa à tarde a dizer que o António José Seguro é isto ou aquilo, ou que o Gouveia Melo é isto, aquilo, ou que o Marques Mendes é isto ou aquilo. Eu quero falar do país. Foi sempre essa a estratégia, vai continuar a ser essa. É isso que vou fazer. André Ventura, em declarações aos jornalistas em Aveiro, de visita à feira de São Gonçalinho. Quanto aos outros candidatos, Coutinho de Figueiredo almoçou ontem com o embaixador da Dinamarca a propósito das ameaças de Donald Trump à Groenlândia. Catarina Martins também se focou no contexto internacional e volta a descrever Donald Trump como um perigo. António Filipe vira o discurso para os jovens e para os problemas no acesso à habitação. Jorge Pinto criticou quase todos os adversários, incluindo António José Seguro, num discurso ontem à noite em Coimbra.
Entramos hoje na segunda e última semana oficial de campanha. E como sempre, hoje temos mais um direto à campanha, esta manhã com os repórteres que estão a acompanhar as comitivas de Luís Marques Mendes, Catarina Martins e António Filipe, para ouvir logo a seguir ao Jornal das 9. Depois de ter ameaçado avançar com uma ação militar no Irão, o presidente dos Estados Unidos diz que foi contactado pelas autoridades de Teherão para negociar. Declarações de Donald Trump a bordo do avião presidencial esta noite diz que os líderes iranianos ligaram e que está a ser planeada uma reunião. A acontecer este encontro surge depois de uma escalada de declarações de ambos os lados. Os Estados Unidos ameaçaram intervir no Irão caso aumente a repressão nas ruas e ainda ontem o presidente do Parlamento iraniano avisou que os militares norte-americanos e Israel serão alvos legítimos em caso de um ataque de Washington. Os protestos nas ruas do Irão sucedem-se há quase 2 semanas. Organizações não governamentais dizem que a reação às manifestações já fez mais de 500 mortos. O número pode, no entanto, ser maior, uma vez que o corte da internet desde quinta-feira está a dificultar a circulação de informação e também a contagem das vítimas. Entretanto, o opositor no exílio, filho do antigo Shah, apelou às forças de segurança para que se unam ao povo face ao movimento de protesto e pede também aos manifestantes para saírem às ruas e ocuparem os espaços públicos. É um tema que vai estar em análise daqui a pouco no Gabinete de Guerra das Manhãs 360, hoje, com comentários do Coronel José do Carmo. No desporto, o Futebol Clube do Porto renovou o contrato por mais uma temporada com o técnico Francesco Farioli. O italiano é dragão até 2028. Farioli tinha contrato até junho do próximo ano, mas André Vilas-Boas não quis esperar mais para prolongar o vínculo entre clube e treinador e vai ser até ao verão de 2028. A imprensa desportiva dá conta ainda que a cláusula de rescisão do técnico vai aumentar para os 20 milhões de euros, bem como o salário do italiano. Para Francesco Farioli, esta decisão é um voto de confiança que deve ser agora validado em campo. É uma grande emoção para mim e para o staff, porque é uma prova de confiança incrível que o clube nos dá. Eles decidiram dar um passo em frente na nossa direção e especialmente dar um passo juntos nesta jornada. Então não há nada mais que possamos pedir. É uma sensação fantástica, o desejo de continuar a trabalhar juntos com o mesmo ritmo, o mesmo desejo e a mesma ambição. It's a fantastic feeling, the desire to keep working together at the same rhythm, with the same desire and as well with the same ambition. Francesco Farioli aos canais de comunicação do clube, depois de confirmada a renovação de contrato com os Dragões. O Futebol Clube do Porto segue na liderança da Liga, com mais 7 pontos do que o Sporting e 10 de vantagem sobre o Benfica. Os azuis e brancos defrontam precisamente as Águias nesta quarta-feira, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. É um jogo para acompanhar com relato em direto aqui na Rádio Observador, quando faltarem 15 minutos para as 9 da noite. Vamos ainda à edição deste ano dos Globos de Ouro, que decorreu esta madrugada em Los Angeles. A série Adolescência é uma das principais vencedoras. Venceu praticamente tudo o que havia para vencer nas categorias para que estava indicada: melhor minissérie, melhor ator, melhor atriz secundária e melhor ator secundário para o jovem de 16 anos, Owen Cooper. O drama médico da HBO, The Pitt, é a melhor série dramática do ano. Arrecada também o Globo de Ouro de melhor ator em série dramática para Noah Wyle. Na comédia, The Studio é também distinguido. Já o filme Batalha atrás de Batalha, de Paul Thomas Anderson, levou para casa os Globos de melhor filme de comédia, melhor argumento, melhor realizador e melhor atriz secundária. O cinema brasileiro também volta a fazer história ao vencer 2 estatuetas com o filme O Agente Secreto, considerado o melhor em língua não inglesa, e Wagner Moura foi distinguido também esta noite com o prémio de melhor ator. São agora 7h08. Carla, que outras notícias estão em destaque neste início de semana? A nova sede da Direção Executiva do SNS é hoje inaugurada no Porto. A cerimónia está marcada para as 10 da manhã. Vai contar com a presença do Primeiro-Ministro, da Ministra da Saúde, do Presidente da Câmara do Porto e de representantes das diversas entidades que integram o Serviço Nacional de Saúde. Hoje começa o julgamento de Pedro Frazão por difamação de José Manuel Pureza. Em causa estão publicações feitas nas redes sociais em 2021 pelo deputado do Chega sobre o agora coordenador do Bloco de Esquerda. O início
início do julgamento esteve marcado para dezembro do ano passado, mas Pedro Frazão invocou a imunidade parlamentar. A sessão acabou por ser adiada para hoje. Os distritos de Braga e Viana do Castelo estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e ventos fortes. É o que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As condições meteorológicas vão piorar amanhã, com todos os distritos do litoral e sul a ficar sob aviso amarelo, com previsões de chuva em todo o continente. E agora imaginem ter um invasor em casa durante 37 dias e esse invasor ser um urso. Pensaste logo no urso. Urso. Não, por acaso fiquei na dúvida quando disseste 37 dias. Achaste tempo a mais. Se calhar não deve ser um urso. Mas foi um urso. Nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. Mas como é que acontece? Como é que há um urso 37 dias na casa de alguém? Instalou-se numa cave, ocupou, e só um mês depois é que o dono conseguiu expulsar e ele recorreu a amigos que tentaram disparar balas de paintball até o urso encontrar a saída. Houve alguns estragos, mas o urso lá acabou por achar que a vizinhança era má. E ele ia comer e beber sem pagar. Não, eu se tivesse, digo-te uma coisa, se tivesse um urso dentro de casa, eu deixava-o lá ficar muito mais de 37 dias.